Continuando o capítulo 10 do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós vamos agora falar da Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálica e eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos também as escolas jônica e atomística, com Tales e Demócrito nas expressões do mais avançado materialismo. Então vamos lembrar assim, bem resumidamente, essas escolas que Emmanuel está falando. A escola itálica, ela foi fundada por Pitágoras. Suas características são dualismo entre o corpo e espírito, prática de ritos de purificação, complementaridade dos elementos como frio quente, pleno vazio, finito infinito. A escola eleática foi fundada por Xenófanes. Os eleatas lidavam com os conceitos de ser, não ser, movimento, tempo, espaço, continuidade e defenderam a unicidade estática de tudo que existe, isto é, um uno eterno e imutável. Eles também consideravam falsa a realidade que se apresenta aos nossos sentidos, que percebem tudo como uma multiplicidade e a contrapunham à efetiva realidade percebida pela nossa mente, capaz de aprender a unicidade da existência. Foram os primeiros a defender a necessidade de critérios objetivos para o estabelecimento da verdade e criaram argumentos que partiam das premissas claras e indubitáveis. A escola jônica foi fundada por Tales de Mileto. O que caracteriza essa escola dentro da temática da cosmologia e da cosmogonia é a sua concessão a um tempo unitária e pluralista do universo, visto que admite uma substância única como substância original de onde o cosmos, na sua diversidade, descende, mas defende a pluralidade dos elementos e dos seres como consequência desse primeiro momento. E afirma ainda uma união e indistinção entre matéria e espírito. Ou, de outra forma, a matéria animada por um espírito, formando uma unidade indestrinçável. E a escola atomística foi fundada por Leucipo de Mileto, que juntamente com seu discípulo Demócrito desenvolveu os primeiros conceitos sobre os átomos. O atomismo é uma teoria filosófica que surgiu na Grécia Antiga e atribui a matéria a partículas indivisíveis, chamadas átomos. Então, agora vamos ao texto de Emmanuel. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador, o Mestre Jesus, contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre se aproximava da sua maioridade espiritual, quando então ele, Jesus, poderia nutrir um coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Então, envia às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, que são dramaturgos, Heródoto e
Tucídides, eles são historiadores, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Sócrates. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos levados a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, que é o fundador da primeira escola de filosofia, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Foi ele quem trouxe as palavras do Cristo com maior clareza. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Então, ele traz ensinamentos de liberdade, de conhecimento, de responsabilidade pelos atos e pelos pensamentos. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros, daqueles que vêm depois, né? Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar as lições avançadas do grande mensageiro de Jesus. Os poderosos não puderam suportar a ideia da liberdade. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, colocando neles, o veneno da liberdade de seus corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que extravasam do cálice de amarguras. Consciente de sua missão, recusa-se a fugir do próprio cárcere, cujas portas se abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam o seu coração magnânimo e esclarecido. Nas horas mais ásperas e agudas da provação, e o plano espiritual está amparando, E quando Xantipa, sua esposa, vem às grades da prisão comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E o filósofo responde resignadamente: que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. As leis de Deus são imutáveis, Eles também vão morrer. Mas essa condenação é injusta, ela soluça, desconsolada, e ele a esclarece com um olhar de paciência e carinho. E querias que ela fosse justa? Ou seja, você queria que eles tivessem razão, Que eu realmente fosse mal? Você queria que eles fossem justos? Eles são injustos. Tudo que eles fazem ou dizem é mentira, é falso, Como é que eles poderiam ser justos, O Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos parâmetros constelados. Ele eleva-se aos céus estrelados, Onde o aguardava as bênçãos de Jesus. Os discípulos. O grande filósofo que ensinou à Grécia as mais belas virtudes como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão.
falaremos apenas desse último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele, Platão, misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, com as vantagens, com as vulgaridades das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, se conservar ao nível da alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. É difícil, né, abrir mão do que temos por uma verdade. Sócrates pregou a liberdade e Platão era senhor de escravos, tanto que ele tentou pagar a fiança do Sócrates, né, antes dele morrer, mas ele não aceitou, né? Então ele tinha dinheiro, ele tinha escravos, então ele deturpou os ensinamentos do mestre para justificar os seus atos, para justificar ter escravos, né? E outras verdades que nem ele nem os demais entenderam, porque entender é colocar em prática, né? Então ele deve ter deixado passar adiante muitas verdades que como ele não entendeu, ele não percebeu a importância e também deve ter deturpado outras verdades, né? Mas não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos deixados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que também ia trabalhar pelo advento do cristianismo. Aristóteles também tinha as ideias fraternas, libertadoras, também veio trabalhar para o bem. E depois, quando eu terminar o capítulo, eu vou falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item 4 da introdução, o Allan Kardec coloca as principais ideias de Sócrates aqui. Então, normalmente a gente começa a ler o livro pelo capítulo, não lê a introdução, né? Não a gente, mas a maioria das pessoas faz isso, então é capaz de nem ter visto, né, esse conteúdo. Nós sim vimos, porque a gente já estudou lá quando a gente estava estudando o Evangelho, mas algumas pessoas podem não estar lembrando também. Então, depois no final eu vou lembrar, né, vou ler essas 21 falas do Sócrates, tá? Provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram delas, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Ou seja, ninguém colhe o que não plantou. Coletivamente foi decidido, né, o que aconteceu com Sócrates, então essa coletividade vai ter que colher os frutos do que plantou, né? E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. A gente tem assim essa passagem histórica muito clara no livro 50 anos depois, o Emmanuel conta pra gente. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, apesar das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos,
mas o processo evolutivo poderia ladear por outros caminhos, onde longe do morticínio e da escravidão. Então, eles tinham que passar por isso, beleza, eles vão passar, mas vamos aproveitar a unir o útil ao agradável, né? Já que eles tinham esse conhecimento, eles iam passar para esse conhecimento em frente, né? Seria, assim, um ponto positivo para eles nessa paga, entre aspas, né? De dívidas que eles estavam ali. Mas, à fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labéu, a mancha sangrenta, daquela injusta condenação, labéu ignominioso, mácula desonrosa, que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Ou seja, o progresso espiritual poderia ter sido levado de uma outra forma, sem a necessidade de escravidão, mas era um karma coletivo que eles adquiriram e tinham que vivenciar, né? Então, aquele famoso Jaquitá, né? Já que eles tinham que pagar esse karma, eles foram pagar esse karma e levaram o que de bom eles tinham para o povo de então, né? E aí o Emmanuel acaba o capítulo. E aí então nós vamos rever, né, aquele resumo da doutrina de Sócrates e de Platão que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos modelos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Encarnando, se separa deles e, recordando o seu passado, se sente mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a eles. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, que ela guarda, da existência de um outro mundo ao qual aspira, da sua sobrevivência à morte do corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. Enfim, é o germe da doutrina dos anjos decaídos. 2. A alma se transvia, se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende, se liga, né, a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, se dirige para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela da mesma natureza, aí permanece ligada por tanto tempo quanto possa. Então, suas perturbações cessam, porque está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma é que chamamos sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de modo terra a terra se ilude do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem que vê-las do alto, isso é, do ponto de vista espiritual. Portanto, aquele que está na posse da verdadeira sabedoria tem de isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que o Espiritismo ensina. E ele vai ensinar no item 5 do capítulo 2. Terceiro, enquanto o nosso corpo e a nossa alma se achar mergulhada nessa corrupção, nesse corpo precário e iludido, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele.
Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de modo que, com ele, é impossível sermos sábios, sequer por um instante. Mas, se não nos é possível conhecer puramente alguma coisa, enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, então, é de se esperar que conversaremos com homens também libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam, se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de modo algum temível. Aí está o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se apenas de almas já depuradas, evoluídas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Nós vamos encontrar esse estudo, né, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2, e na segunda parte, no capítulo 1. Tá? Quarto, a alma impura, nesse estado, desencarnada, se encontra oprimida, pesada, e se vê de novo arrastada para o mundo visível, para a Terra, pelo horror do que é invisível e imaterial. Então ela erra, ela fica em torno dos monumentos e dos túmulos junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que permite que a vista humana possa percebê-las. Essas não são as almas dos bons, são as dos maus, e que se veem forçadas a vagar por esses lugares onde arrastam consigo a pena da vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retornam os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de suas predileções. Então, não somente os princípios da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém, sob o domínio da matéria. É descrito tal qual o Espiritismo mostra nas evocações. Mas ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação no corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. É o que o Espiritismo diz, acrescentando apenas que a alma, que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na existência precedente. Assim, cada existência marca para ele um progresso intelectual e moral. Isso tem exemplos na segunda parte do livro Céu e Inferno. 5. Após a nossa morte, o gênio, daimon, mentor, que nos foi designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, umbral, para serem julgados. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos, reencarnações. É a doutrina dos anjos guardiões ou dos espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. 6.
Os demônios, os espíritos infelizes, né, ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. A divindade nunca está em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses, espíritos superiores, né, entram em contato e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, na antiguidade, a palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era tomada no mau sentido, como nos tempos modernos. Não era aplicada exclusivamente aos seres maldosos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio de espíritos puros, que são os incumbidos de lhe transmitir as suas verdades, que os espíritos se comunicam conosco durante a vigília e durante o sono. Substitua a palavra demônio pela palavra espírito e terá a doutrina espírita. Coloque a palavra anjo e terá a doutrina cristã. 7. A preocupação constante do filósofo é a de ter o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a sua vida, que não dura mais que um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após essa vida, para um mundo também invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, ao se decompor, volta à matéria. Importa distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e do pensamento, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de se elevar para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus da desmaterialização da alma. Insistem na diferença da situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova com os inúmeros exemplos que nos põe diante dos olhos. Também nós temos lá na segunda parte do Céu e Inferno, e vamos combinar, né? Nós já vimos muita explicação do André Luiz com respeito a tudo isso. 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria muito vantajoso para os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que orna a alma não de enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Isso equivale a dizer que o materialismo, que proclama o nada para depois da morte, anula toda a responsabilidade moral imediata, sendo, por conseguinte, um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar da vida, na outra vida, né? O Espiritismo mostra por meio dos exemplos que nos apresenta todos os dias quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida. Isso está bem também no capítulo 1 da segunda parte do livro Céu e Inferno e nas obras de André. 10. O corpo conserva bem expressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Responsabilidade de cuidar do corpo. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela conserva os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições,
e as marcas que todos os atos de sua vida lhe deixaram. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes, de culpas. Veja Cálicles, que nem você, nem Pólux, nem Górgias poderia provar que se deve levar outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De todas as opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Conversas de Sócrates com seus discípulos na prisão. Aqui temos outro ponto importante, confirmado hoje pela experiência: o que a alma não depurada, não purificada, conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã essa máxima, mas vale receber do que cometer uma injustiça? É o mesmo pensamento que Jesus exprimiu usando desta figura: se alguém vos bater na face, apresenta-lhe a outra. Capítulo 12, número 7 e 8. 11. Das duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho, sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam dignos e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vocês para viver. Isso Sócrates falou para os juízes. Segundo Sócrates, os que viverem na terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo mostra que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação de vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, não teriam falado de outro modo. Entretanto, não há nisso que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados as conheceram antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem ter sido dos que ajudariam o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais aptos do que os outros em condições de compreenderem suas sublimes lições. Finalmente, pode ser que agora eles façam parte da pleiade de espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos tenham causado. No entanto, poucas pessoas admitem esse princípio, e as que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio da caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe os inimigos? E ainda temos dificuldade de entender.
13. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal e de boa quando dê origem ao bem. Essa máxima pelos frutos que se conhece a árvore, né, se encontra em muitas vezes repetidas nos textos do Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 6. 16. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se assemelhar a ela. Seria grave coisa que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que às nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos só os são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, número 7 e 8. 16. Chama o homem vicioso a esse amante comum que ama mais o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza e nos convida ao exercício de nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza dos seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Sócrates tendo dito que o amor não é nenhum deus, nenhum mortal, mas um grande demônio, isso é, um grande espírito, que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. 17. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por dom de Deus aos que a possuem. Podemos ensinar o caminho, podemos mostrar o que é certo. Apenas isso, né? É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aqueles que a possuem. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui virtude e adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, ao se livrar pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede ao homem de boa vontade para se livrar do mal e praticar o bem. 18. Há uma disposição natural em cada um de nós de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos outros. Diz o Evangelho: vês a palha no olho do teu próximo e não vês a trave no teu. Está lá no capítulo 10 e tem número 9 e 10. 19. Se os médicos são mal sucedidos, fracassam, né? Tratando da maior parte das moléstias, é porque tratam o corpo sem tratarem a alma. Ora, se o todo
não se acha em bom estado, é impossível que uma parte dele esteja bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim novo caminho para a ciência. Mostra a verdadeira causa de certas afecções. Dá-lhes os meios de as combater. Quando a ciência leva em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, menos frequentes serão os seus maus êxitos. 20. Todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Só o Espiritismo resolve essa questão, que está explicada nos capítulos 2, 3 e 5. 21. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai endereçado aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. O sábio sabe que não sabe, porque sabe que tem muito para aprender, né? Platão complementa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que os espíritas devem agir com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar as mesmas linguagens. Sócrates também encontraria criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que não se podem firmar as grandes verdades novas, levantando contra os interesses e os preconceitos que elas ferem, sem lutas e sem fazer mártires. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.